Urgência por mudanças. Este foi o anseio que movimentou o G20 Social, uma iniciativa do Brasil que deu voz à sociedade civil nas discussões e formulação de políticas do encontro do G20, uma aliança de cooperação internacional entre os países com as maiores economias do mundo, que reuniu-se no Brasil nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O objetivo do fórum, que ocorreu paralelo ao G20, foi dar voz aos movimentos sociais e expressões populares, encaminhando as propostas para a fomentação na elaboração de políticas públicas que também cheguem aos presidentes dos países mais ricos do mundo. No total, 49.498 pessoas se inscreveram para a cúpula e 19.140 se credenciaram para as atividades propostas pela sociedade civil e debate nas plenárias que fizeram a conclusão da declaração final. Quanto aos eixos temáticos da presidência brasileira do G20, 40,4% das atividades da sociedade civil trataram de sustentabilidade, mudanças climáticas e transição energética justa. 39,3% debateram formas de combate à fome e às desigualdades e 20,2% foram sobre a reforma da governança global. O encerramento do G20 Social foi marcado por discussões enfáticas e a da apresentação da Declaração do Rio de Janeiro, um documento elaborado em colaboração com movimentos sociais de todo o mundo, destacando a urgência de reformar a governança global para enfrentar desafios contemporâneos, como as mudanças do clima, desigualdades sociais e crises geopolíticas. Oliver Hopke, ele que é presidente do Comitê Econômico e Social Europeu, chamou atenção para a necessidade de combater as desigualdades para moldar um futuro mais justo, ressaltando que vivemos um momento de encruzilhada e ressaltando que a força global enfrenta uma crise que os sistemas de governança não servem mais ao tempo atual. Ele reforçou a necessidade de reformas estruturais para incluir a sociedade civil e fortalecer a comunidade internacional com crescimento inclusivo e salvaguarda de direitos sociais. Para ele, o G20 Social deve servir como exemplo global, mostrando que é possível criar um mundo que ouça as aspirações das populações. A jornalista e ativista Tawakkol Karman, ela que é vencedora do Nobel da Paz em 2021, afirmou em seu discurso que a desigualdade social e a má distribuição de renda são pilares das guerras. Eu acho que é muito importante saber que nós podemos discutir isso aqui e discutir aqui no Brasil. Um dia antes da cúpula do G20, discutir como criar, como construir e como proteger a paz global. O desenvolvimento tem atritos locais, há um rosto local que ataca a paz global. O motivo é a mudança climática causada pelo mundo desenvolvido. O segundo fato é os conflitos que estão escalando no mundo, a opressão. O terceiro fato é a ausência da igualdade econômica e a pobreza crescente. Em quarto lugar, nós temos a falta de uma governança global eficiente. Então, se quisermos construir, criar, proteger a paz global, nós precisamos tratar de todas essas questões importantes. Para encerrar o evento, o presidente Lula recebeu o documento e reforçou a necessidade de que os encaminhamentos do G20 Social sejam de fato absolvidos. A mobilização permanente de vocês será fundamental para impulsionar os trabalhos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e avançar na tributação dos super ricos, para garantir o cumprimento das metas de triplicar o uso de energias renováveis e antecipar a neutralidade de emissões, e para levar adiante nosso chamado à ação pela reforma da governança global, assegurando instituições multilaterais mais representativas. A presidência brasileira do G20 deixará um legado robusto de realizações,
mas ainda há muito por fazer para melhorar a vida das pessoas. Para chegar ao coração dos cidadãos comuns, os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. Renato Simões, responsável por articular a participação social na presidência da República e um dos articuladores do G20 Social, faz um balanço sobre o legado do fórum. Então, o G20 Social ele pautou 3 grandes temas apenas. O tema do combate à fome, à desigualdade e à pobreza, o tema da sustentabilidade, das mudanças climáticas e da transição justa, e o tema da reforma da governança global. Então, para além dos múltiplos temas econômico-financeiros que marcam a trajetória do G20, a incidência do movimento social se deu em pautas que são caras ao Sul Global e aos movimentos sociais e entidades da sociedade civil desses países. O segundo legado é que isso não vai morrer agora. Então, nós vamos ter, no ano que vem, o G20 Social na África do Sul. É uma metodologia que foi repassada pelo governo brasileiro na última quinta-feira, num seminário no Itamaraty, com o chanceler e a equipe de governo sul-africano, para que a gente não perca essa agenda, que ela tenha continuidade. E no meio do ano, nós vamos ter o BRICS Social. E nós vamos poder retomar, então, sob a lógica de um outro bloco muito mais homogêneo, com interesses em comum, a pauta que nós propusemos ao G20. E o terceiro elemento, que eu considero vitorioso também, é o fato de que os movimentos sociais externaram numa vitrine para o mundo inteiro, com um caráter massivo assegurado, tanto nos debates do documento, como nas atividades culturais, nas feiras, nos shows, uma visão desses temas que furou a bolha da comunidade internacional.